Olá, hoje nós vamos falar sobre articulações, sistema muscular e sistema urinário, ok? Então, assim, das articulações, o que a gente deve saber, né, de básico, que a articulação é aquela estrutura, né, que une partes duras, vamos dizer, no caso aí os ossos, né, até mesmo que citamos aí sobre as articulações na aula de sistema esquelético, né? Então, a articulação é o conjunto de tecido de partes moles, né? Então, tendões, tecidos específicos, líquidos específicos, né? Líquido sinovial, enfim, que unem, né? Dois ou mais ossos, né? E para que tenha aí os movimentos, né? Então, tem as articulações mais complexas e articulações menos complexas. Isso significa o quê? As mais complexas seriam aquelas que têm uma amplitude maior. Então, por exemplo, aqui o meu punho consegue praticamente ter uma rotação, né, de 360 graus, né? Diferente do meu cotovelo, que só tem esse tipo de, né? Só tem esse movimento, né? Então, isso seria uma mais complexa, aquelas que têm uma amplitude maior, e as menos complexas, que têm uma amplitude menor, ok? Vamos iniciar aí o sistema muscular. Então, o corpo humano é um sistema bem estruturado, cuja sua forma e postura e movimentos são fornecidos pelo trabalho, né, pelas funções do sistema esquelético, tá? Então, nós sabemos que o sistema, desculpa, acho que acabei de falar, né, movimentos, postura, forma mediante a função do sistema muscular, tá? Na aula anterior, nós falamos que o sistema esquelético, ele serve como um cabide, né, para dar estrutura, né, sustentação. E o sistema muscular vem com essas funções: postura, movimento e forma, ok? Então, os músculos são formados por um tecido especial que possui a capacidade de contrair e de contrair-se quando ele é estimulado, né? Então, quando nós temos esse controle de comando, né? Então, a maior parte, vamos dizer assim, né? Algumas partes do nosso corpo que tem tecido muscular, nós temos essa condição de controlar esses comandos, né? Essas contrações. Então, todos os movimentos do corpo resultam da atividade dos músculos. Então, tudo que se movimenta dentro do nosso corpo é porque tem um tecido muscular ali fazendo esses movimentos, tá? Partes do nosso corpo, eles se movimentam de forma voluntária. Isso significa o quê? Através do nosso comando. Então, eu ando por quê? Porque eu mando um comando de andar. Então, eu tenho esse controle. Então, é um movimento voluntário. E também tem aquelas partes do nosso corpo que funciona através de movimentos involuntários, que seria o quê? Aquilo que não necessita do nosso comando para funcionar, como, por exemplo, a contração de um vaso sanguíneo, os batimentos, né, o funcionamento do nosso coração. Então, são movimentos que acontecem de forma inconsciente, não precisa do meu comando, ok? Existe 3 tipos de músculo no nosso corpo. O músculo esquelético, já pelo nome a gente entende que são aqueles músculos que estão fixos e próximo aos ossos, né?
Temos os músculos lisos e os músculos cardíacos. Esse terceiro também, ele é bem objetivo, né? Bem óbvio. Então, cardíaco vem o quê? De coração, né? Então, cada um desses três tipos, né, tem suas próprias funções, desempenha atividades distintas mediante o seu tipo de tecido. Porém, nós temos funções o quê? Funções comuns que, independente se músculo liso, se músculo cardíaco ou se músculo esquelético, eles terão e farão essas funções. Então, são funções comuns dos músculos. Então, produz movimentos corporais, estabiliza as posições do corpo, regula o volume dos órgãos, realiza movimentos de substância dentro do corpo e produz calor, né? Então, essas são funções comuns, independente desses três tipos de musculatura, ok? Aqui nós temos uma imagem, então nós temos muitos músculos, para mais de 800 músculos aí. Então, a gente subentende-se que o quê? Que todos os movimentos, só para vocês terem uma ideia, eu consigo sorrir. Esse movimento aqui é uma musculatura que faz. Agora, esse movimento aqui, ó, é outro músculo que faz. Então, tudo, né? A nossa dimensão de movimentos faciais, corporais e etc., é responsabilidade de um músculo, né? Então, a gente tem aí uma demanda, uma quantidade muito grande de músculo, né? Vamos falar um pouquinho assim dos músculos que a gente utiliza para aplicar medicação. Nós temos o do braço, que é o músculo deltoide. Nós temos o da coxa, que é muito utilizado em criança, que é o vasto lateral, né? Vocês podem procurar ele aqui, ó. Então, aqui, ó, vasto interno, vasto externo, que é o vasto lateral, o vasto externo é a mesma coisa. Ele tá aqui. E nós temos o glúteo, né, que é a região do bumbum. Então, são os músculos que a gente utiliza para aplicar medicações, tá? Na região da cabeça, né, não só na cabeça, mas em outras partes do corpo também, nós temos os músculos com o mesmo nome ali de outra estrutura próxima, como, por exemplo, os ossos do crânio, né? Então, ó, o músculo temporal, o músculo frontal, né? O músculo occipital. Então, leva o mesmo nome que o osso do crânio, né? Temos um músculo que eu acredito que é o nome maior de todas as estruturas que tem dentro do nosso corpo, que é o esternocleidomastoide, tá? Então, esse osso aí, esse músculo, ele é o maior, a estrutura com um nome maior do nosso corpo, né? Que é o esternocleidomastoide, tá? Ele tá bem aqui, ó. Esse músculo aqui, ó, quando a gente vira a cabeça assim, ó, dá pra ver ele muito bem. Tá aqui, ó. Esternocleidomastoide. Então, de todas as estruturas do nosso corpo, o que tem um nome mais, né, difícil e grande é esse daí, tá bom? Então, vamos falar aí do primeiro tipo de músculo, né? Que é o músculo liso. Então, olha aí. São chamados de lisos por não apresentar estriações nem visuais a olho nu e nem estriações microscópicas, né? Aquelas que a gente só consegue enxergar através de microscopia. Então, vamos comparar esses músculos, né? Esses tipos de músculo por algo do nosso dia a dia. A característica, né, do músculo liso seria a mesma característica de um fígado, né? A mulherada aí que vai no açougue, enfim, as donas de casa, vai entender o que a gente está falando. Então, parece um fígado,
tá? Então, eles são chamados de músculos involuntários, né? Então, são aqueles músculos que está sob o controle do sistema nervoso, a parte do sistema nervoso que funciona sem o nosso comando consciente, né? Então, é aquele músculo que funciona sozinho, tá? Sem precisar que eu comande, né? Então, existe uma parte lá do nosso sistema nervoso, nós chamamos até de sistema nervoso autônomo. Então, ele é autônomo, ele se vira, ele trabalha sozinho, não precisa dos meus comandos aqui, dos meus comandos conscientes, entendeu? Então, onde é encontrado esses músculos? Então, ele é encontrado na maioria dos órgãos tubulares, como os túbulos do sistema digestório, do aparelho urinário, os vasos sanguíneos, os brônquios, né, que são os tubos, né, presentes lá no sistema respiratório, tá? Então, nessa região que encontra-se esse tipo de tecido, tá? Nesses locais. Depois do liso, nós temos aí o cardíaco, né? Então, como diz o nome, cardíaco, onde ele vai estar presente? No coração, tá? Então, esse músculo cardíaco, ele já tem uma outra característica. Então, ele não é lisinho lá, bonitinho, que nem o músculo liso, tá? Então, através da microscopia, né, a gente consegue enxergar essas estriações. Estriações, gente, seria o quê? A mesma característica de uma acém. Quando a gente corta, ela não tem ali umas estrias, né? Então, essa seria essa característica aí do músculo cardíaco, tá? Ele também é involuntário, né? Presente no coração, então, o único lugar que ele está presente é no coração, né? E tem um nome ainda mais específico que é o miocárdio, tá? Então, o miocárdio é o nome do músculo do coração, ok? Então, ele é responsável pelo trabalho do coração, né? O coração, ele o quê? Ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Então, ele vive nesse movimento, que é o movimento de bombeamento, né? Então, ele vai bombeando aí o sangue para que o sangue consiga percorrer todo o nosso organismo, né? Todo o nosso corpo, tá certo? Muito bem, então falando aí, finalizando sobre os nossos músculos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso sistema urinário, né? Sistema urinário é um sistema, né, que promove a filtragem de todo o sangue, né? Então, todo o nosso sangue ele precisa ser filtrado para que possa ser retirado tudo aquilo que não serve mais, que não tem mais benefício nenhum para o nosso corpo, tá? Então, é removido todos os resíduos. Ah, mas de onde vêm esses resíduos, né? Então, nós sabemos que todos os nossos tecidos, eles são constituídos por células, né? Células é a unidade viva, a menor unidade viva do corpo, né? Não conseguimos enxergar a olho nu, né? Isso a gente já aprendeu lá no início, né? Então, essas células, ela vive em constante trabalho, né? Para que para os nossos tecidos se manterem vivos, saudáveis. Então, tem células que morrem porque já deu a sua vida útil, tem que nascer, né? Reconstituir uma nova célula no lugar daquela velha. Então, esse trabalho exaustivo das células produz, vamos dizer assim, o quê? Substâncias tóxicas, né? Que são esses resíduos que, se ficar acumulado no nosso corpo, vai acabar sendo algo muito tóxico para os nossos organismos. Então, por isso que os rins, eles, né, não só os rins, mas o sistema urinário como um todo, ele é um sistema extremamente importante, não que os outros não sejam, mas ele tem essa importância de filtrar o nosso sangue e eliminar esses excessos, né, de resíduos, ok? Então, esse sistema ele é composto por quais estruturas? Pelos rins, pelos ureteres,
pela bexiga e pela uretra. Então, rins são dois, do lado direito e do lado esquerdo. Ureter também são dois, do lado direito e do lado esquerdo. Agora, a bexiga é uma e a uretra também é uma, ok? Então, qual que é a primeira estrutura que nós vamos falar? Dos rins, né? Então, os rins, ele se situa, ele está localizado na parte dorsal, então na região das costas, aqui na região abdominal, então na região dorsal, então dorso é o quê? Das costas, na região abdominal, então bem aqui abaixo, tá? Ele está logo abaixo do diafragma. Então, o que é diafragma? Diafragma é essa estrutura que nós temos aqui. Vamos dizer que é a estrutura que divide o tórax do abdômen. Então, ele fica nessa posição aqui, ó. É uma estrutura que nos auxilia nos movimentos respiratórios, tá? Então, os rins está logo abaixo dele, tá bom? Um de cada lado. Está protegido pelas últimas costelas, né? Nele também contém uma camada espessa de gordura, né? Que serve também como uma proteção, tá bom? E são órgãos o quê? Excretores, eliminadores, que elimina aí esses excessos que nós falamos anteriormente, tá certo? Possui uma cápsula fibrosa que o protege. Cada rim é formado por um tecido conjuntivo que sustenta e dá forma ao órgão. E por milhares e milhares de unidades filtradoras, que no caso seria o quê? Os néfrons, né? Então, dentro dos rins, nós temos várias estruturas, né? E aonde exatamente ocorre essas filtragens são os néfrons. Aqui nós temos uma imagem, então imagine que dentro dessa região aqui, ó, onde eu estou apontando, né, nós temos os néfrons, ok? Então aqui a gente observa esse tecido conjuntivo, né, que é o tecido que dá a estrutura dos rins, certo? Aqui nós temos o córtex. Aqui nós temos o cálice, que é essa região que dá de encontro aí a todos os córtex, né? Porque aqui é um córtex, aqui é outro córtex, né? Então, esse local aqui, mais clarinho, que dá contato, né? Que se comunica com os córtex, chamamos de cálice, tá certo? Aqui vocês estão vendo a uretra, que é o que vai sair, né, vamos dizer assim, né, que vai estar indo lá para ser eliminado, né, que comunica-se com a região externa, tá bom? Então, essa aqui é uma unidade, né, um rim aí, como nós falamos. Então, ele tem uma artéria e uma veia. Então, a veia leva o sangue sujo, vamos dizer assim, que é filtrado, né, e depois ele vai ser produzido a urina, né? Então, a urina, após filtrar, a urina que é produzida, ela vai através desse cálice se encontrar lá com a bexiga, ok? Então, olha aí, os néfrons, como eu falei, é a unidade, exatamente a unidade específica que acontece a filtragem, tá? Então, os néfrons é uma longa estrutura tubular microscópica responsável pela filtração e a remoção desses excessos aí para serem eliminados. Então, a função, né, como um todo. Então, o rim, né, vamos dizer que do rim, né, a sua função principal que é filtrar o sangue, remover os resíduos, né, remover os sais e todas as substâncias que estiverem em excesso, tá? Além dessa função de eliminar, de excretar essas substâncias em excessos, os rins, né, acaba tendo também a responsabilidade de osmorregularização. O que quer dizer essa palavra osmorregularização? É o que? Manter tudo equilibrado,
né? Manter esses níveis de sais, que também é eliminado, como ureia, creatinina, enfim, manter tudo nos níveis normais. Então, tudo que tiver em excesso tem que ser eliminado, né? E assim mantendo essa osmorregularização, ok? Controla também a quantidade de água que vai ser eliminado, né? Mantendo também o que? A concentração, a tonicidade seria o quê? A quantidade de líquido, de plasma do sangue, né? E mantendo assim numa tonicidade, numa característica ideal para o funcionamento das nossas células. Imagine que o sangue, quanto menos água a gente tem no nosso corpo, vamos entender assim que o sangue, além de diminuir a sua quantidade, vamos entender que ele vai ficar mais grosso, né? Então, os rins, como ele tem essa responsabilidade de eliminar os, né, tudo que está em excesso, né, os restos metabólicos, e enfim, também, né, ele acaba aí eliminando os líquidos do nosso corpo. Porém, se ele elimina tudo de líquido que nós temos, nós vamos ficar o quê? Desidratados, né? Então, por isso que a gente tem que beber uma quantidade legal e também eliminar uma quantidade legal. Quando eu tenho uma pessoa, por exemplo, que sofre de insuficiência renal, é uma pessoa que tem dificuldade de eliminar líquido. Então, ela vai sofrer com essa função, além das eliminações de excessos, né? Então, ela vai ter o armazenamento, e a gente já viu que quando armazena, né, quando o corpo acaba não eliminando e fica armazenado dentro dele um excesso de tudo aquilo que deveria ser eliminado, acaba sendo tóxico, né? Então, nosso corpo acaba fazendo o quê? Acaba sendo prejudicado, vai gerar várias complicações, enfim, que é o que acontece com os pacientes aí que sofrem de insuficiência renal. Por isso que eles têm que fazer o quê? A hemodiálise, né? Então, a hemodiálise, ela, o quê? Ela substitui a função dos rins, ok? Então, os néfros, eles estão dentro dos rins. O ureter é um canal, né? Imagine que é um tubo, é um canal, tá certo? E aonde ele está localizado? Ele se vai de encontro dos rins com a bexiga. Então, eu tenho os dois rins aqui, como tá aqui na imagem, né? Então, tem os dois rins e a bexiga tá bem aqui. Então, esse canalzinho que é do rim até a bexiga, né? Então, eu tenho do lado direito e no rim do lado esquerdo. Esse canal chamamos de ureter, tá? Então, a urina ela é produzida aqui, daqui ela tem que chegar até a bexiga. E ela chega até a bexiga através desse tubo, desse canal que é o ureter, ok? Quando ela sai dos rins, passa pelo ureter, ela vai chegar na bexiga, tá? Então, a bexiga é um órgão muscular oco localizado na região da pelve anterior, responsável pelo armazenamento da urina até a hora da sua eliminação. É um órgão bastante elástico, né? Então, a parede, né, a estrutura da bexiga, ela é bastante elástica, por isso que ela consegue armazenar grandes volumes de urina, tá? Então, até 1,5 litro, até um pouco mais, é possível acomodar dentro da bexiga. É óbvio que isso não é o recomendado, né? Mas é possível ela armazenar, ok? E por último, nós temos a estrutura da uretra, que é o quê? Que é um outro órgão tubular, um outro canal, que é o quê? Que faz comunicação com a bexiga com o meio externo, né? Então, a uretra feminina, ela passa ali próximo, né, da região vaginal, né? E nos homens passa dentro do pênis, né? Então, a uretra é esse canal por onde a urina passa para ser eliminada para o meio externo, tá? Uma curiosidade que eu tenho para vocês. Da urina até a região, né, até o meio externo, no caso das mulheres, a uretra ela tem em torno de
4, 5 centímetros. Agora, do homem, né? A uretra, ela sai da bexiga, passa por todo o pênis, né? Por todo o tecido cavernoso, né? Que é o nome do tecido aí do pênis. Ele pode chegar até 8, 10 centímetros. Então, a uretra masculina, ela é maior do que a feminina, ok? Muito bem. Qualquer dúvida, estou à disposição.